Olá, pessoal, tudo bem? Estamos entrando aqui na semana 3. O assunto da aula de hoje vai ser sobre porcentagem. Então, vamos verificar aqui o que vai ser a porcentagem. O conceito de porcentagem é basicamente o seguinte: toda vez que a gente tiver uma fração cujo denominador for 100, ela é chamada de razão centesimal ou taxa percentual, ou até mesmo comumente a gente conhece como porcentagens. A divisão por 100, quando eu pego um número e divido ele por 100, eu estou querendo dizer que ele é uma porcentagem, porque quando eu faço uma divisão, uma da maneira de eu escrever seria essa barrinha. Outra maneira de escrever isso aqui seria 2 dividido por 100. Essa barra da fração, ela indica uma divisão. Então, 2 dividido por 100, ou escrever 2 sobre 100, que é 2 centésimos, eu tenho uma divisão de 2 por 100, então eu vou ter 2%. Olha que simples. Então, toda vez que eu quiser calcular porcentagem de alguma coisa, eu vou pegar aquela coisa que eu quero e dividir em 100 partes iguais. Se eu pegar uma partinha, eu peguei 1%. Se eu pegar 15 dessas partinhas, eu peguei 15%. Se eu pegar 59 partinhas dessas 100 que eu dividi, eu vou ter 59%. E assim sucessivamente. O que eu não posso é pegar 101, né? Porque eu dividi em 100 partes aqui. Então, toda vez que no denominador estiver 100, denominador é o de baixo, né? Que tiver 100, eu posso representar aquele número como uma porcentagem, tá bom? Então, por ele se tratar de uma fração, e essa fração vai ser uma divisão, existem três formas de representar uma porcentagem. Na verdade, um número representado de três formas diferentes. Ele pode ser representado com esse símbolo de porcento, ele pode ser representado em 39 por 100, né, que é a porcentagem. Então, nesse caso aqui, é uma fração, mas ele também pode ser representado como um número decimal, 0,39, que é 39 centésimos, 39 centésimos, 39%. Então, outro caso que a gente tem aqui é o 7. 7% é o mesmo que 7 por 100. Dá essa fração. E quando eu divido 7 por 100, eu tenho esse número decimal, 0,07, ou 7 centésimos, que a gente pode associar quando tem duas casinhas, né, a centavos. Também dá a mesma ideia. E 0,2%? Então, eu teria 0,2 dividido em 100 partes. Então, nesse caso, quando eu divido de cima pelo de baixo, a gente pode fazer a conta aqui, né? Como é que eu vou fazer essa divisão? Eu vou igualar as casas primeiro, uma casa depois da vírgula e dividir sem a vírgula. É o mesmo que 2 por 10 mil. Aliás, 2 por mil. Na hora que eu divido isso, ó, não divide, põe um zero. 20 ainda não divide. Eu preciso de um zero extra mais um zero aqui. Ficou 200. Ainda não dá para dividir. Eu tenho que pôr mais um zero aqui e um zero para cá. Então, 2.000 dividido por 1.000 vai dar 1.000. Aliás, vai dar 2 vezes 1.000, 2.000 e sobra zero. Olha lá, nós temos o número decimal. Como a gente viu na última semana, quando a divisão é por 100, né? Por 10, por 100, a minha vírgula, ela desloca para a esquerda. Então fica bem fácil eu pensar, né? Vou dar uma olhadinha aqui em cima. Se eu tenho 0,2, eu quero dividir isso por 1.000, o 1.000 vai ter 3 zeros, significa que essa vírgula vai andar 3 casas para a esquerda. Então, ó, 1, 2, 3. Põe a vírgula e preenche de zero. Olha para você ver se não é o mesmo número. Tá vendo? No caso que 0,2 é por 100, né? Perdão, não é por 1.000. Aqui vamos arrumar para fazer sentido ali o númerozinho aqui embaixo. É 0,2 por 100, né? Então, se é 100, eu tenho duas casas depois da vírgula. Né? Duas casas aqui, que a vírgula vai andar para a esquerda. Então, uma, duas.
Vírgula fica aqui e eu preencho de zero, olha lá. 0,002. 0,002. Quando eu divido de cima pelo de baixo, eu tenho 0,002, tá? Então, a ideia da porcentagem, os primeiros exercícios vão ser assim, tá? Só se eu pedir para transformar. Vamos dar um exemplo aqui, colocar a representação desse número aqui. Uma representação é a porcentagem, já tá. Como é que eu transformo ela em fração? Só pensar, 23% é o mesmo que 23 por 100, ou 23 centésimos. Ah, 23 centésimos, se eu divido 23 por 100, ou ando com a vírgula duas casas para a esquerda, eu tenho 0,23. Então, aqui nós temos as três representações para um número. Porcentagem, que a gente usa o símbolo aqui de porcento, fração, que embaixo sempre vai ser 100, né? Porque a porcentagem é uma divisão por 100. E aqui o número decimal. Certinho? Então, a primeira parte dos exercícios vai ser em cima disso. Mas aonde a gente pode calcular, então, porcentagem? Então, pensa, se eu tenho três maneiras de representar uma porcentagem, eu posso pensar em três formas diferentes de resolver isso, né? Mas a gente vai aqui focar em duas. Por que duas? Uma eu vou pensar na fração e a outra eu vou pensar no número decimal, certo? Que vai dar na mesma coisa. Então, olha lá, quanto que é 37% vezes 200? Esse 37% vezes 200, em algum exercício, é como se ele quisesse calcular 37% de 200. Então, quando tiver esse tipo de exercício, 37% de alguma coisa, esse de aqui é relacionado à multiplicação, tá? Então, a gente multiplica 37% vezes 200. Se eu quiser na forma de fração, olha como fica. 37% vezes o 200. Então, a gente multiplica. Põe o 1 aqui embaixo, né? Multiplicação de fração. O de cima vezes o de cima. Isso daqui dá 7.400. 100 vezes 1 fica 100. E eu posso tirar esses dois zeros aqui, né? Que é o mesmo que eu dividi por 100. Olha lá, eu tenho 74. Ah, mas eu não achei difícil mexer com fração. Quero mexer com decimal. Então, o 37% ele vai virar o quê? 37 por 100, que é o mesmo que 0,37. Vou multiplicar isso por 200. Vamos ver quanto que fica a conta? 0,37 vezes 200. Lembrando que na multiplicação de decimal não tem necessidade de vírgula embaixo de vírgula, certo? Não tem necessidade de colocar aqui. Então, vou guardar esses dois zeros e multiplicar. 14, 6 vai dar 7, 2 vezes 0, 0. Ó, duas casinhas depois da vírgula, eu volto duas, 74. Tá? Então, a gente tem aqui duas maneiras de pensar. A gente pode pensar tanto quanto ele na fração, quanto o número decimal, tá? Em relação às figuras, para a gente finalizar, a gente pensa assim, já que tudo é dividido em 100 partes iguais, né? A porcentagem é uma divisão por 100 partes iguais, né? O denominador vale 100. Então, imagina um quadradão com 100 quadradinhos. A parte azul aqui, por exemplo, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ela tem 25 quadradinhos aqui. Se ela tem 25 quadradinhos das 100, dos 100 quadradinhos no total, a parte azul representa 25%. Olha que tranquilo. A parte vermelha, ela tem 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ela tem 15 quadradinhos vermelhos. Se existem 15 quadradinhos vermelhos num total de 100 quadradinhos, eu posso dizer que a parte vermelha representa 15%. A parte verde, ela tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ela tem 40 quadradinhos verdes. Então, se tem 40 quadradinhos verdes do total de 100, 40 por 100 é o mesmo que 40% dos quadradinhos são verdes. E o amarelo, nós temos 1,
Aqui vai dar 20, né? Vou fazer de preto aqui, para poder enxergar. Nós temos 20 quadradinhos amarelos num total de 100 quadradinhos. Então, 20 por 100, nós temos 20% dos quadradinhos amarelo. Tá bom? Então, não esqueça. Representando geometricamente é como se toda porcentagem tivesse 100 quadradinhos e a quantidade de quadradinhos que está pintado vai representar aquela porcentagem. O azul era 25, 25%. O verde era 40, 40%. O vermelho era 15, 15%. E o amarelo era 20, 20%. Então, se eu somar tudo, ó, aqui dá 40, 80, 100. Toda a minha figura representa o 100%, né? Ah, mas 100% é o mesmo que um inteiro. Realmente, olha lá, você tem um inteiro dividido em 100 partes, tá bom? O cálculo é só fazer com multiplicação. Você pega a porcentagem, transforma ou na fração ou em número decimal e multiplica pelo valor que você quer. No caso aqui era o 200. E na hora de transformar, saiba que uma porcentagem ela tem a forma de fração e a forma de decimal. O que você achar mais fácil, você pode fazer. Se achar mais fácil a fração, multiplica os dois de cima, os dois de baixo e divide o de cima pelo de baixo. Agora, se achar mais fácil o decimal, é só multiplicar o número decimal pelo valor que você quer calcular. Tá bom? Qualquer dúvida que tiver, é só entrar em contato comigo. A gente se vê no próximo momento. Até mais.